Nomear, tratar. Só o título já é quase suficiente para você treinar essa semana. É preciso pedir ajuda quando a gente não sabe o que está sentindo. Mas para pedir ajuda, eu tenho que ver o que eu estou sentindo, olhar para a sensação. Dizer que eu tô meio meh é compreensível, mas para por aí. Parece que a escolha é só dizer que não tá bem e seguir distraído dela. Porque dá muito trabalho a gente se cuidar, mas dá muito trabalho só ao começo de tudo, porque depois que a gente aprende, é sucesso. Apesar de dar trabalho, também não é muito inteligente a gente ficar distraído do nosso real propósito, a não ser que esteja tudo bem a gente ficar distraído. Oi, Andressa Bodê aqui. Boas-vindas a mais um episódio do podcast Pode Ser. Você aparece com uma manchinha esbranquiçada no indicador da mão esquerda e vai ao dermatologista porque tentou passar de tudo no dedo e nada de manchinha sarar. Você chega na dermato e ela ou ele olha bem e percebe que é um tipo de fungo. Mas qual é o nome do fungo? Saber o nome da anomalia ajuda a saber como tratar. E é aí onde os relacionamentos entram. Foi bom ver a manchinha. Para nomear e entender, precisamos de uma segunda pessoa. Uma pessoa com um olhar esclarecido, de fora, empenhado em ajudar. E eis que surge o tratamento. O remédio de todas as manchinhas está no relacionamento. Ei, doutor, veja isso, hein? Ora, mas se não é um fungo? Tem razão, por 1000 demônios! Eu estava submerso em ilusões. É uma micose causada por tricofidon. Use Cetabom meu bom que vai sarar. Então imagina, você fica sozinho ou sozinha achando que é uma coisa, tá tratando com outra coisa e era só falar com alguém, era só conversar. Nesse caso, alguém que entende de avarias da epiderme humana. Então quer dizer que está meio meh dá pra entender, mas para por aí. Quando a gente quiser parar de sentir meh, é só olhar pro meh. Meh é emoção. Aí surgiu uma pergunta assim, tipo, qual é a diferença entre emoção e sentimento? Aí eu fui lá e pesquisei e vi com Pedro Calabres, todo didático e pomposo. Ele explica a diferença entre emoção e sentimento. Ele diz que o sentimento é a percepção consciente de um programa emocional. Ou seja, é um processo seguinte à emoção, quando ela se torna racional. Por exemplo, você sente frio na barriga, as mãos suam, o coração dispara, as suas pupilas dilatam, e aí você está emocionado ou emocionada. É uma resposta automática, instintiva, de luta ou fuga. E aí o sentimento vem quando você racionaliza, quando você percebe que essa emoção se chama medo. Quando a gente racionaliza o sentimento, a gente consegue cuidar desses desconfortos fisiológicos e aí a gente consegue mudar. Tudo isso pra gente sair do instinto de sobrevivência. Se a gente parar pra pensar, é a gente ser acometido pela vida e não viver, experienciar a vida. Porque a gente tá sempre emocional e não racional. Faz sentido? Então, a gente precisa partir para uma manutenção desse sistema de um jeito saudável, para viver bem. O Pedro Calabres também disse que não dá pra gente controlar as emoções. Mas nem precisa, eu acho que a gente não precisa controlar as emoções. A gente precisa ver as emoções, racionalizar as emoções. Aí sim, aí a gente percebe que dá pra mudar muita coisa. Depois que a gente vê, a gente vai nomear. Pronto, aí a gente acaba se tornando mestre da gente mesmo. E aí deixa de ser meh pra ser, sou uma pessoa que sente frustração. Nossa, é tudo mais clean, né? É mais agradável poder se conhecer. Tô meio meh. Não. Tô sentindo frustração. Não é? Tipo, a gente vê personagens assim na TV, o próprio... Quem aqui não gosta de Missão Impossível, por exemplo? Né?
ele não fica ele fica frustrado. E ele vê a frustração e age para mudar esse desconforto fisiológico. Ele se percebe emocionado, e aí ele vê que tá frustrado. Ele vê que tá com medo. Ele vê que tá apaixonado. É incrível. Ele vê que sente raiva. Mas ele não age todo desbirocado, parecendo um boneco de posto, né? A gente olha nos vilões que eles muitas vezes ficam desbirocados, né? Eles perdem o controle do que eles estão fazendo. Nenhuma das personagens ali do Missão Impossível controla as emoções, mas controla o que faz com elas. Não é legal? Tá, então pra sanar essa sensação desconfortável, a gente faz o quê? A gente se relaciona. É dentro do relacionamento que tá o tratamento. Então a gente vai investigar o motivo que nos levou a sentir frustração e assim entender o que é que eu posso fazer com isso. Eu vou agradecer por essa frustração ter acontecido, porque eu acabei aprendendo alguma coisa com ela. Sei lá, não consigo dar um exemplo agora, mas você provavelmente já passou por isso, de olhar para uma emoção, nomear e que legal, tá, entendi. Ou então passa um tempão, você não se relacionou e aí você aprende com o tempo, né? Muitas vezes a gente ouviu isso, tipo, o tempo cura tudo. Não é o tempo que cura. São os relacionamentos que a gente foi tendo e a gente aprendeu com eles. Agora, se a gente quer diminuir o tempo cronológico de aprendizado, é só a gente já se relacionar. Sentiu? Plau! Se relaciona. Não deixa o tempo passar e você ser acometido pela vida. Já sara logo para você experienciar da melhor forma, sem desconforto, a vida. Desfruta, usufrua, sabe? Faz sentido para você? Então a gente aprendeu que vai passar. Vai mesmo, né? Como vai passar é que são elas. Tropecei, caí, chorei. De raiva? De frustração? Ou porque eu ralei a mão? Se eu só assoprar a emoção e dizer que vai passar, não muda nada. Mas lavar, dar nome e entender, muda. E muda muito. É incrível. E aí fica aí a pergunta pra você. Você quer mudar?